Olá, sou Fernando Machado, pastor, professor de História, e chegamos ao último episódio da série Os Outros da Bíblia, com meu amigo André Daniel Heinck. E hoje o assunto do vídeo é os Romanos. Os Romanos, que era um império que estava comandando a região da Palestina quando a narrativa sobre Jesus era escrita na Bíblia. André, fale um pouco mais sobre os romanos. Tudo bem, Fernando? Vamos falar então sobre os romanos, o último povo dessa nossa jornada aí pelos povos da antiguidade relacionados com Israel, né? Bom, os romanos. Nossa, tem tanta coisa para falar dos romanos, vamos ver onde é que a gente começa. Os romanos são simplesmente o povo que criou a maior potência imperial da antiguidade, né? E na minha opinião, esse império de Roma, ele é a referência de império até hoje. Todos os impérios querem ser Roma, querem ser como Roma. Por quê? Porque eles conseguiram desenvolver uma noção de império, digamos, nova, assim, ela é completamente totalizante, assim. Não é apenas a questão de vir e controlar outro povo, como fizeram, né, de cobrar impostos, de arrancar as riquezas desse povo, não é apenas isso. Roma, de certa maneira, ela queria o próprio coração dos povos conquistados. Ele queria a devoção desses povos. Eles criaram uma verdadeira máquina imperial de propaganda também, não é apenas uma questão de dominação física pela força das armas. Aliás, a chamada Pax Romana, né, ou a paz romana, ela é justamente isso, é uma paz conquistada pela força das armas. É uma paz feita na marra. Quando alguém se rebela, eles vêm com a potência da arma, da morte, destroçam. Por isso que a cruz é esse exemplo, né? A cruz é um exemplo da Pax Romana. Quer dizer, os rebeldes, eles recebem o quê? São crucificados, num modo de tortura lenta que serve de exemplo para os outros não se rebelarem. Então, a província rebelada está pacificada pela força da brutalidade. Isso é Pax Romana. E eles conseguiram, então, ao longo de toda a sua história, né, longa história, criar um império, né, de longa duração, em que eles impuseram sobre todo o entorno do Mediterrâneo, né, toda a volta do Mediterrâneo, norte da África, a Europa e a região ali de Israel, impuseram então o seu império, o seu domínio, né, em larga escala. E a isso vinha junto uma grande propaganda imperial. E no tempo de Cristo a propaganda estava praticamente dando, né, as suas primeiras décadas, os primeiros passos, assim, que era justamente a partir de Augusto, né? Então o imperador Augusto, ele foi aquele que conseguiu resolver uma série de problemas internos na República Romana e criou sobre si então uma grande centralidade administrativa. Então ele se tornou o chefe, digamos assim, do executivo, sendo anacrônico aqui, né, do governo executivo, mas ele também era o legislativo, ele também era o judiciário, ele era tudo. E ele também era o detentor do poder do exército, ele era o comandante em armas, detentor do imperium, quer dizer, que é justamente o poder dos deuses sobre a vitória. Então os romanos, eles foram esse povo latino, lá da Itália, que conseguiram expandir e dominar todos os outros povos do entorno do Mediterrâneo. E junto com esse domínio, então, uma grande propaganda imperial, né? As estátuas do imperador Augusto estavam espalhadas em todo o império, né? Existia todo um culto envolto da figura do imperador, né? Em volta da figura do imperador, toda uma devoção também aos símbolos do próprio império, né? A águia imperial lá do exército. Então existia todo um sistema montado de louvor ao império e a noção de império romano, inclusive pelos poetas, né? Por exemplo, a ideia do triunfo romano, né? Quando eles venciam uma batalha, o imperador voltava a Roma, levando o próprio rei ou general vencido do inimigo, em que ele entrava em triunfo pela cidade, né? Com uma parada militar, né? Uma verdadeira parada militar, ele conduzindo uma biga, né? Com os louros da vitória, e chegava então à frente do povo, que o gritava e saudava de felicidade, e ele com o exército, inclusive com representações teatrais das cenas de batalha que eles venceram. E a apoteose final dessa entrada triunfal em Roma era a execução pública do general, do rei vencido. Isso aconteceu, por exemplo,
com o rebelde Simão Bar de Ora lá na Guerra dos Judeus no ano 70 depois de Cristo. Depois que venceram, então, né, a rebelião dos judeus, levaram o próprio Simão para lá e ele foi executado publicamente num triunfo romano. E depois, continuando a parafernália dessa propaganda, o próprio Tito construiu o chamado Arco de Tito, que você pode até hoje, né, encontrar lá em Roma para ver a vitória sobre os judeus. Então o Império era muito mais do que uma potência militar, era uma potência de propaganda, uma potência que louvava os próprios feitos do imperador como o salvador do mundo, como o príncipe da paz, né, como aquele que trouxe as boas novas, o evangelho da paz de Augusto. Então imagina dentro dessa perspectiva o que significava a pregação dos cristãos lá no meio, falando de um verdadeiro rei, de um verdadeiro príncipe da paz, de um verdadeiro salvador. Por isso que ele entrou, né, em conflito muito cedo com essa fé de Jesus Cristo lá no tempo, dentro do Império Romano. Em termos religiosos, os romanos eram extremamente tradicionais, né? Eles entendiam então que Roma era um grande templo onde deuses e homens se reuniam, né, e ali nesse templo então celebravam o próprio império e o domínio deles sobre todo o mundo. E por isso que eles aceitavam todas as religiões, né, por isso que eles apoiam inclusive a religião lá de Jerusalém e todas as outras. Por quê? Porque todos esses deuses estavam juntos apoiando, né, o próprio Império Romano. Porque Roma era esse grande templo de céu aberto. Por isso que o imperador, ele era aquele que era chamado também de sumo pontífice, porque ele era o que fazia as pontes entre todas as religiões no culto aos deuses, né, e garantindo então a glória de Roma. Então notem como era uma imensa propaganda, e é por isso que, né, nós temos também tanta perseguição e reserva depois dos cristãos em relação à potência desse império. Em termos assim de religião tradicional dos romanos, a mais antiga, é uma religião típica do patriarcado e de famílias de grandes de agricultores. Na verdade, eles são no fundo agricultores, né? Então eles acreditavam no espírito da família, no espírito da gens, né? Daí vem a palavra genética, que é esse espírito da família que esses antepassados estariam convivendo com eles, né? Por isso que você vê lá no filme Gladiador, né, o Maximus orando para os antepassados, né, porque eles faziam isso, era parte desse culto familiar, que era o culto agrário mais tradicional dos romanos, e que acompanhava a própria ideia deles de pater potestas, ou seja, o poder do pai, né, o pai tinha o poder sobre toda a família e a gens da família e tal, e isso tudo vai se tornar então na figura do patrono, né, aquele pai poderoso que é o que controla escravos, que controla clientes, que controla todo o sistema da sociedade romana, e dentro desse grande sistema deles, quem é o grande patrono de todos os patronos é o imperador. Então eles criaram uma espécie de pirâmide, né, de pais e de patronos que vai do imperador descendo até o rei local e do rei local descendo em todas as famílias. Então isso fazia parte dessa formatação romana de sociedade e de mundo. Eu teria um monte de coisa para falar dos romanos, né, mas aqui eu só dei essas pinceladas gerais para a gente entender um pouco do que significava a pregação cristã dentro de um império dessa envergadura, né? Então tem muito a ser estudado aí, fica a dica para vocês continuarem se aprofundando então na leitura e no estudo dos romanos, tá? Então era o que eu teria para compartilhar com vocês agora. Então obrigado pela oportunidade e que a gente possa eventualmente vir a conversar de novo, tá? Um abraço e até mais. Obrigado, André, por mais essa aula, por toda a série Os Outros da Bíblia. Aprendemos um pouco mais sobre os egípcios, assírios, babilônicos, cananeus, persas e sobre os romanos. Muito obrigado. E se você gostou do vídeo, gostou da série, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, dê um like, assim você contribui para que esse vídeo alcance um número maior de pessoas. A série Os Outros da Bíblia, você pode conhecer um pouco mais na obra escrita por André Daniel Heinck. A paz.